Esse prazo chegou ao fim e foi objeto de prorrogação, tendo em conta que teve o Conselho de Administração no mês de agosto, tendo em conta que a Secretaria dos Trabalhadores não houve reuniões, não houve contactos, nem grandes desenvolvimentos em relação ao próprio processo. Dizer também que temos sido instados sucessivamente pelo Tribunal de Contas e mais recentemente pela Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças, a semana passada, deu-nos 15 dias para concluir o processo. Notificou-nos a 19 de junho e nessa data pediu máxima urgência e entendo que essa máxima urgência não está cumprida. Sucessivamente, o Tribunal de Contas vai-nos fazer sempre a mesma pergunta: quando é que fazem a geração da Câmara, quando é que fazem a reunião em Assembleia Municipal, solicitam-nos um conjunto de documentos financeiros e torna-se evidente que o contrato de programa não será objeto disto em 2014, o que significa que as transferências financeiras mensais que estão a ser feitas podem resultar numa combinação de uma sanção pesada pessoal e financeira à Presidente da Câmara, que tem competência própria na área financeira e tem estado a arriscar a cabeça por todos os trabalhadores, quando transfere 68 mil euros todos os meses. E, portanto, este é o ponto de situação. O contrato de programa foi aqui aprovado, legalmente, mas as transferências financeiras são competência delegada da Câmara e do Presidente da Câmara e, portanto, essa é uma responsabilidade que poderei ter que assumir do meu próprio salário. E, portanto, para perceberem que a celeridade e a rápida resolução deste processo é algo que tem que ser feito. E, por isso mesmo, a semana passada, ainda mesmo na sequência também desse ofício da IGF, que estará em breve no portal para todo o Executivo tomar conhecimento, na sequência desse mesmo ofício, que também se lembrava do secretário, foi marcada uma reunião que se realizou entre mim, o Vice-Presidente e o Conselho de Administração da Municipal, explicando o ponto de situação, a necessidade de haver resposta. Amanhã mesmo também reunirei com os sindicatos para fazer um ponto de situação sobre o que está a ocorrer, porque recebemos também, na semana passada, um abaixo-assinado dos trabalhadores da Municipal, dizendo que não responderiam às questões, digamos, da sua vontade de vir em incidência ou não, a posterior indenização, enquanto não tomassem conhecimento do próprio plano de internalização. Ora, o plano de internalização é, acima de tudo, composto pelas áreas a internalizar e pela atuação de funcionários necessários para essas áreas, ou seja, é ele próprio um processo composto pelas vontades das duas entidades, neste caso do próprio, do trabalhador e da Câmara Municipal. Eu próprio, na sequência desse abaixo-assinado, fiz uma carta dirigida a todos os trabalhadores, explicando que a parte da Câmara Municipal ao longo destes 9 anos tem cumprido as nossas obrigações, transferimos as verbas, pusemos prejuízos e, portanto, que sempre cumprimos, apesar das dificuldades, apesar dos constrangimentos, e que apelando a alguma seriedade e confiança, explicando mais uma vez que nenhuma Presidente da Câmara e nenhum Executivo está acima da lei, ainda que essa lei possa gerar desigualdades. E isto deve-se no facto de as pessoas estarem desanimadas, desalentadas, o que vai se compreender, mas isso aconteceu em todas as dissoluções de empresas municipais, na Airbus e em outros casos, em que as pessoas, quando são internalizadas e vêm em incidência, vêm também, do ponto de vista de uma escala salarial, com o princípio de paridade, digamos assim, com os funcionários municipais, ou seja, se oferem em função das suas habilitações literárias. E aquilo que acontece entre os funcionários da Câmara Municipal e da Municipal é, de facto, uma disparidade muito grande salarial entre aquilo que são habilitações literárias, pessoas que têm um nono ano, mas que ganham, por exemplo, como assistente técnico ou próximo de técnico superior. E, portanto, temos um conjunto de pessoas que mantêm a sua remuneração, temos um conjunto pequeno, residual de pessoas que até aumentarão a sua remuneração, mas temos uma grande maioria de pessoas que, de facto, perdem a remuneração. E implica, obviamente, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista financeiro para as suas famílias, dramas complicados de gerir, mas que a Câmara Municipal não se pode sobrepor àquela que é a escala salarial da função pública, em que as pessoas auferem em função das suas habilitações literárias e do seu percurso.
E depois temos a segunda fase, que é a fase dos procedimentos concursados, é que não explorarão que ninguém deste executivo possa garantir às pessoas que ficam nos concursos, porque isso também é subordinado à lei e àquilo que é o procedimento concursal. E, portanto, há aqui vários desencantos e várias situações de frustração por parte das pessoas que levou ao facto de ontem mesmo, da análise que fizemos das saídas, haverá cerca de 36 pessoas em 82 que desejam sair. Dessas 36, o Leandro poderá corrigir, ou Cristina Mira se tiver, ou o Dr. André, julgo que mais de 24 serão da área cultural e os restantes da área das piscinas, embora a área das piscinas seja muito também na área administrativa, na área da limpeza e, embora as situações que mais nos preocupam, são situações mais estruturais, elementos, portanto, essenciais à atividade dos equipamentos. E, portanto, este é uma situação. Aquilo que também identificámos no Conselho de Administração é que para a semana sem falta, ao dia 1 ou ao dia 2 de outubro, temos que fazer uma reunião de Câmara extraordinária para deliberarmos sobre este assunto, porque mais insistências por parte da tutela começarão a ser complicadas. O que tentámos evitar foi que fosse a Inspeção de Finanças oficiosamente desenvolver o processo, corridos estes meses todos de desgaste e também muita frustração e mágoas. Aquilo que me pergunto é se terá muito a pena ter sido a Câmara Municipal a assumir este processo, a receber as pessoas com um desgaste enorme pessoal para todos os envolvidos, designadamente para os gestores e para o Dr. Eduardo, que têm acompanhado o processo, porque sabemos que eles são os mensageiros das notícias. As pessoas queimaram o mensageiro e o desgaste é também feito aqui ao nível do próprio grupo de trabalho, que quer, no fundo, soluções de um ponto de vista legal, não são compagináveis com o nosso ordenamento jurídico, por mais injustiças que o mesmo possa gerar. E, portanto, temos que deliberar a reunião de Câmara em Assembleia Municipal, porque esta semana, sem falta, eu terei que responder ao Tribunal de Contas e à IGF com uma data, tendo em conta, como digo, a pressão de que estamos a ser objeto em relação a este processo, porque para estas entidades já há muito que a empresa está dissolvida e, portanto, todos os prazos, digamos, já foram esgotados. E, portanto, este é o ponto de situação e também de preocupação em relação ao que está a ocorrer e portanto, dar-vos-ei então conhecimento dos últimos notícias que foram remetidos a esta Câmara Municipal, para que tomem conhecimento que não é da parte da Câmara Municipal esta vontade de ir com celeridade máxima, mas também se coloca uma questão financeira para a própria, que é quanto mais tempo passa, mais aumentará qualquer tipo de sanção financeira que será objeto e, portanto, começa a ser muito complicado justificar qualquer transferência. Quanto mais rapidamente internalizarmos, mais depressa resolvemos esta questão também de relacionamento com o próprio Tribunal de Contas. Posto isto, nessa reunião extraordinária será, portanto, com as pessoas que quiserem serem internalizadas, obviamente, com as áreas que identificaremos, será deliberado o plano de internalização, que será acompanhado também da comissão envidatária, para que, no fundo, possamos, até ao final do ano, resolver esta situação e proceder a todas as diligências que estão associadas a este tipo de processos, como digo, nos caíram aqui em cima da cabeça que tem uma espada, mas que não é original do Conselho de Odivela, está a acontecer por todo o país. Esta lei visava, acima de tudo, emagrecer este setor e, sobretudo, visava, não vale a pena escamotear, visava potenciar os clientes, portanto, para que houvesse, mais uma vez, diminuição dos recursos humanos. Da nossa parte, a nossa preocupação desde o início era preservar os postos de trabalho, garantir que tudo corresse bem. Nós, obviamente, do ponto de vista financeiro, fazer alterações remuneratórias que a lei não permite acolher, porque as nossas limitações são as que transferem. Há, inclusive, em 3 ou 4 situações de pessoas que têm para os concursos e podem concorrer porque não têm sequer o quarto ano. Portanto, há situações de geometria variável e muita complexidade. Portanto, leva a 36 pessoas a pedir então a imunização, o que implica também que a Câmara Municipal tenha que se dotar de rubrica financeira para, no fundo, proceder a imunizações, provavelmente os 25 mil euros, 6 mil, 7 mil e outras mais pequenas,
mas é um valor considerável que temos que equacionar no último trimestre do ano, que em termos de fundos disponíveis e em termos de situação financeira não é fácil, mas para o qual estaremos, obviamente, preparados e também, obviamente, encontrar soluções alternativas, porque o nosso objetivo, como diz o governo do exercício, é que a atividade se mantenha. As piscinas municipais têm, inclusive, mais inscrições à data de hoje do que no módulo do ano passado, portanto, manter as piscinas, obviamente, com a dinâmica que têm e com as respostas que têm, e manter, obviamente, o setor cultural e a produção e a programação também ao nível que a bola posta nos habituou, embora, obviamente, com estes constrangimentos, como digo, não são ilusões, porque há solução para tudo, mas que não nos deixam, de facto, deixar de estar preocupados e conhecidos com todo o processo. No fundo, a nossa estratégia foi ouvir as pessoas, discutir com elas por grupos de situações homólogas, houve câmaras municipais que, por isso, simplesmente analisaram e não fizeram qualquer contacto pessoal. Nós fizemos contactos pessoais, 2 e 3 reuniões, e, portanto, tentámos que o processo fosse o mais pacífico possível e da nossa parte, eu preciso tranquilo que não poderíamos ir mais além em algumas circunstâncias, ser, digamos, mais sensíveis aos problemas e às questões, sendo que muitas, como percebe, têm a ver com o enquadramento legal e a administração pública, e, portanto, também não poderíamos criar aqui disparidades salariais entre pessoas que têm a mesma função, ou a mesma categoria, em função das suas próprias valorizações necessárias. E, portanto, é um processo, como digo, complexo, delicado e muito sensível, mas que rapidamente teremos que resolver para que também a própria tutela comece a ter respostas da própria Câmara Municipal e aquilo que era ela dar, que é uma deliberação de Câmara e da Assembleia Municipal, sob pena de ser eles a assumir o processo. Nos fundos rolamos aqui com algum Estado que eu não queria ter, de não termos sido capazes nós próprios de desenvolver estes mesmos procedimentos. Segunda nota sobre a proteção civil, portanto, estará disponível também em breve um relatório de ocorrências. Todo o território da União, infelizmente, teve um comportamento, digamos que adequado e que correspondeu às expectativas dos últimos anos, em termos de território, em termos de presença dos bombeiros, de intervenção da proteção civil, do acompanhamento dos nossos presidentes de junta, e, portanto, as situações, nós já temos identificadas as zonas, que são zonas de potencial risco, e, portanto, houve, de facto, ocorrências rapidamente resolvidas da rotunda do Sr. Balado, que é um problema que não é de Odivelas, que vem da Quinta das Lavadeiras de Lisboa, as escorrências, portanto, as ações da água vêm, de facto, de Lisboa, tem como problema, tem a ver com o desvio de cota estrutural da Eno e da Ponte Santo Adrião, da Igreja Matriz e as bombas da Repsol, portanto, essa zona tende sempre a alargar. Houve uma breve interrupção rodoviária das 11 da noite, portanto, há 2 noites atrás. E também algumas inundações de carros na Rua da Gola, no Olival Baixo, ocorrências também em Odivelas, na Pontinha, na zona de Santo Eloy, na zona da Paiã, também zonas com problemas de diferença de cota, em Venezas não houve nada de especial a registrar, mas tudo isso está no relatório que criou também da Proteção Civil, portanto, e que chegou ontem, mas que, como digo, foram tudo situações de natureza material rapidamente resolvidas e que, portanto, alguma tranquilidade, mas ao mesmo tempo com o acompanhamento que estas questões sempre devem suscitar. E posto isto, era uma coisa que não se queria deixar. Obrigado, Sr. sem procurar prolongar muito mais esta discussão sobre a municipal, contamos notícias breves, notícias mais animadoras, sempre existe, mas mais animadoras que o Sr. Presidente aqui referiu. Há, no entanto, suscito algumas questões de intervenção do Sr. Presidente, desde logo a questão do contrato de programa. Nós estamos em setembro de 2014. O contrato de programa tem uma vigência para o ano seguinte de 2014. O Sr. Presidente dá-nos informação de que há a possibilidade do contrato de programa não ser editado pelo Tribunal de Contas. A minha pergunta é quanto é que foi submetido para o visto do Tribunal de Contas? Parece existir aqui um
hiato de tempo, parece que existia aqui um hiato de tempo que podia ter sido colmatado se, na altura da deliberação do contrato de programa, todos nos lembramos qual é que foi a posição e quem aprovou a Câmara com a oposição da CDU, por razões que se conhecem, mas faz uma espécie de facto, queríamos que este constrangimento grande para nós, Câmara e para a Assembleia Presidente particularmente, que de facto o contrato não foi utilizado, pode ser Presidente, os responsabilidades financeiras serão seguindo em prejuízos financeiros. Portanto, esta é a primeira questão, porque o envio, se não o envio tardio para o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ainda não avisou ou disse que o contrato de programa não tinha condições para ser revisado. Depois, segunda pergunta, Sr. Presidente, no curso dos contratos dos trabalhadores, foi ou não, queremos sim, mas queremos a confirmação da Sra. Presidente, foi ou não, no contexto do plano de internalização, referido especificamente aos trabalhadores qual foi o quadro salarial em que teria de ser internalização. Isto é importante, porque é aquilo que a Sra. Presidente referiu casos de outras quedas que internalizaram logo, sem falar dos trabalhadores. Ora, eu não sei sequer se isto é possível do ponto de vista legal, porque há uma alteração do estatuto remuneratório na maior parte dos casos. E as pessoas podem se expressar e conseguirem mudar a atividade patronal. Portanto, a minha pergunta é, foi desde o início da discussão com os sindicatos e com os trabalhadores, desde logo claro para os trabalhadores sem que quadro o que é que indica. Portanto, isto é importante para percebermos a longa da resposta. As pessoas, naturalmente, não podemos esquecer que há que mudar. As trabalhadoras, a maioria dos trabalhadores têm férias de agosto de setembro. E, convenhamos, é uma decisão que tem que ser ponderada no contexto da família, no contexto dos recursos da própria empresa. Porque em alguns casos nós sabemos que esta internalização pode garantir uma redução salarial na ordem dos 200, 300 euros, o que no orçamento familiar é. Preocupa-me esta questão em 36 de 82 trabalhadores, 24 serem na área cultural. Se são estes dados, não são? 36. Destes 36 serem funcionários da municipal e que trabalhavam na área cultural, embora utilizamos nos últimos com a fusão de outras empresas, cooperativo que se tentou lançar na empresa, muitos trabalhadores estavam abertos às duas áreas, fazer serviços na Secretaria das Justiças, depois serviços na Secretaria do Diário da Malagosta. Ou seja, como é que nós, Sr. Presidente, que medidas é que estão a ser tomadas para colmatar este peso de trabalhadores por fora do quadro do município, das funções de desempenho no município, sobretudo numa área tão sensível como é a área da cultura. Devem-se tratar de trabalhadores especializados, calculamos nós. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser possível garantir a prestação de serviço nos termos em que ele é prestado atualmente, com menos recursos? Estará a Câmara a preparar o lançamento de um concurso de admissão para trabalhadores para esta área específica? E preocupa-me ainda uma outra coisa, que é a parte da produção, que é a parte da agenda cultural. Nós temos um diretor artístico na municipal neste momento. É incontornável que tenhamos que olhar para o futuro e pensar como é que nós vamos contextualizar isso na área da cultura. Aliás, nós temos algumas propostas e por isso é que ao longo dos anos temos visto que há condições para, de facto, se desenvolver um trabalho a partir do nosso departamento cultural, mas em específico queríamos perguntar ao Sr. Presidente, quando olho para o futuro do Teatro da Malagosta,
havia 24 trabalhadores que poderão sair ou já manifestaram interesse em sair. Como é que está perspectivado, até do ponto de vista interno, a nossa capacidade de resposta, de forma a garantirmos que o serviço, da importância do serviço, seja prestado. Eram estas as questões que eu queria colocar. Não vamos naturalmente sobre a inevitabilidade da extinção da empresa. Essa discussão não é oportuna fazê-la agora, não vamos fazer. Estamos preocupados, sim, com o futuro dos trabalhadores, por criar as condições para os receber em condições adequadas às suas funções. Sempre estivemos conscientes de que há de facto uma disparidade salarial entre os trabalhadores das carreiras da função pública e da empresa municipal. O problema não é os salários da empresa municipal, o problema é os salários da função pública, que são de facto muito baixos, mas não há forma de contornar a lei nesta perspectiva. Portanto, mas preocupa-nos também a questão da continuidade do serviço prestado à população e sobre essa, com certeza, que internamente a Câmara já tem vindo a discutir. Esperemos por isso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sobre o Tribunal de Contas, também a palavra do André Boaventura. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores. Sobre essa matéria que nós parecemos, na sequência das eleições, das últimas eleições autárquicas, estão lembrados que foi necessário fazer uma nova orientação da empresa, tendo em conta perceber se a empresa seria não capaz de cumprir os critérios da Lei 50 de 2011, que tem, em termos do artigo 62, 4 critérios essenciais e que é necessário a empresa cumprir sob pena de haver uma extinção ainda mais rápida do que aquilo que aconteceu. O que acontece é que, na sequência dessa nova orientação, em março de 2014, veio esta Câmara Municipal um contrato de programa que aqui foi votado e que depois foi remetido ao Tribunal de Contas e nessa remessa ao Tribunal de Contas, desde logo levantaram algumas questões. A saber, o Tribunal de Contas quis desde logo saber o que é que a Câmara Municipal estava a fazer no contrato de programa com uma empresa que não cumpria alguns dos critérios da Lei 50 de 2012, nomeadamente o artigo 72 número 1, e que, se assim era, a empresa deveria ser dissolvida, e entrar em processo de liquidação e não se percebia porque é que haveria um contrato de programa. Houve uma primeira resposta da nossa parte. Houve uma insistência no Tribunal de Contas, depois perguntando uma série de questões de âmbito financeiro sobre as nossas transferências, sobre a questão da empresa municipal, também de algumas questões do quadro pessoal, enfim, e um conjunto de questões. Nós voltámos a responder, o Tribunal de Contas voltou a questionar, e quer dizer que nesta altura vamos no quarto ofício de resposta ou de questões levantadas pelo Tribunal de Contas e o último ofício a seguir da semana passada tem duas questões muito simples. Primeira questão, quer que a Câmara Municipal informe com precisão, volto a dizer que é importante esta expressão, com precisão, quando é que avançará o processo de dissolução da empresa municipal. Segunda questão, quais foram as transferências financeiras ao abrigo do contrato de programa que foram realizadas durante o ano de 2014. Perante estas duas questões, penso que dispensará qualquer tipo de explicação do que é que o Tribunal de Contas se propõe fazer. Recordo, aliás, que nenhuma das empresas que estejam na alçada do artigo 62 da Lei 50 de 2012, nenhuma das empresas que estejam no meu conhecimento até hoje tiveram visto do Tribunal de Contas. Isto é, o Tribunal de Contas tem recusado reiteradamente o visto de empresas que se encontrem no âmbito da lei ou não cumpram os critérios da Lei 50 de 2012. Depois, como a Sra. Presidente colocou já no portal, os Sr. Vereadores já têm conhecimento nesta altura, o último ofício da IGF, que foi remetido no dia 14 deste mês, vem efetivamente apertar mais um pouco a malha e pede que a Câmara Municipal não só se pronuncie rapidamente sobre esta dissolução e que a partir do momento da dissolução tenhamos os 15 dias para mandar um conjunto que podem ver no ofício, que ainda há alguma complexidade na elaboração dessa documentação e, portanto, a malha apertou-se definitivamente
mas relativamente àquilo que o Sr. Vereador colocou sobre as questões do Tribunal de Contas, foram exatamente essas e estas duas últimas questões que lhe referi no ofício da semana passada e que teremos até dia 8, correto, do mês de outubro, para responder. Temos que ser muito precisos sob pena de a sanção poder ser ainda mais gravosa para a Sra. Presidente. Obrigada, Dra. Hernani. Em relação à questão dos contactos dos trabalhadores, gostaria de falar também da Dra. Irene Duarte, dizendo que em cada reunião foi sempre feita para os trabalhadores uma folhinha onde estava escrito qual seria o salário, a base salarial que iriam oferir, e, portanto, com a diferença que tinham em relação à situação atual, e penso que também estaria também sempre o valor de uma possível indenização, caso optassem pela indenização. E, portanto, essa informação acompanhou todas as reuniões e os trabalhadores puderam levar essa informação escrita, detalhada, clara e precisa, para depois, com toda a serenidade, poderem dar uma opção e uma solução. Em relação à questão do funcionamento e de saírem pessoas em áreas vitais, como digo, só ontem, aliás, só no início desta semana e ontem, é que nós começámos a ter manifestações de vontade, porque nas reuniões houve uma ou duas situações em que alguém das pessoas disseram que queriam permanecer ou que preferiam a indenização, portanto havia quase uma ausência de resposta, 4 ou 5, e só esta semana e ontem em particular é que começaram a chover portanto, propostas para assim. Portanto, isto é tudo muitíssimo recente, o que não significa que o Executivo não esteja, de facto, a pensar em alternativas que, acima de tudo, possam garantir que nos preocupam. Que as piscinas não fechem, que se mantenham o nível de carga e que a Bala Costa também possa continuar a assegurar o seu produto e a sua programação. E, portanto, todos faremos para que as coisas possam permanecer com mínimos de serenidade, porque há muitas opções também ao nível de recursos humanos a estes níveis. Doutora Irene Duarte. Meus cumprimentos a todos e tentando esclarecer o que se passou durante as reuniões. As reuniões foram 5 reuniões que se realizaram com grupos onde se procurou juntar pessoas com a mesma situação, ou seja, um grupo em que as pessoas estavam cedidas de municipal, outro grupo em que as pessoas estavam da municipal cedidas à Câmara, e depois 3 grupos que só reuniram connosco agora em setembro, precisamente porque em agosto foi anunciado que estariam de férias e, portanto, não seria oportuno ter essas reuniões, o que, do meu ponto de vista, teria dado mais tempo às pessoas para pensarem na sua situação, mas o que aconteceu foi isto. Neste grupo, no primeiro dia, reunimos com pessoas que não têm nenhuma perda remuneratória, algumas até, como o Sr. Presidente já referiu, têm alguma vantagem. Depois, no segundo dia, em 2 grupos, um da municipal e outros da outros. Foram esclarecidos alguns pontos, convém aqui dizer, porque às vezes há ruído e não são transmitidas todas as informações tal qual como elas aconteceram. A Câmara não fez nenhuma proposta aos trabalhadores, nem podia. A Câmara achou todos os esclarecimentos que achava que os ajudantes podiam ajudar os trabalhadores a seguirem, caso a caso, que falei com eles e que disse que cada pessoa que sabe perante a sua vida, perante a sua idade, perante a sua situação, perante o seu percurso profissional, o que é que pode escolher, podemos e expusemos a situação. Dissemos que havia aqui 3 momentos. Um primeiro momento em que as pessoas, e que é este, a lei não dá esta possibilidade, porque os senhores trabalhadores têm conhecimento, a lei diz que passam com as atividades e as pessoas afetas exclusivamente dessas atividades. Mas se a gente quisesse ter feito dessa forma, não tínhamos seguido este padrão. Então, foi explicado às pessoas que nesta altura as
alguma, estes números que o Sr. Presidente acabou de dizer são de ontem. E nesta fase, seria considerado uma extensão do posto de trabalho, as pessoas tinham direito a uma indenização e tinham direito a um subsídio de desemprego, que com certeza nesta fase não seria necessário para a sua vida. Sobre esta questão do valor da indenização, foi entregue no fim da reunião a cada pessoa uma folhinha com o seu valor da indenização. As pessoas tiveram todas acesso também e formaram aqui filas a saberem qual era a remuneração que tinham atualmente e qual é a remuneração que terão no caso de selecionados no concurso. Portanto, há de facto situações, como o Presidente disse, pessoas que nem sequer podem concorrer porque não têm a habilitação mínima. Mas transcendemos essa situação. Bom, depois, há um outro momento, que é o momento em que as pessoas assinam um contrato de cedência de interesse público e vêm para a Câmara, né, então, vêm virtualmente, porque se mantêm todos a fazer aquilo que estão a fazer. Durante esse período, e porque tínhamos vários conselhos nesse sentido, foram informadas as pessoas que iam ficar com o vencimento da função pública que não ultrapassasse aquilo que estão a ouvir agora, excetuando os suplementos que não existam na função pública. Há suplementos, por exemplo, aquele da isenção da trabalho, que não há na função pública, e não há outros, como seriam de fundo de maneio, no caso de existirem pessoas que seriam contempladas. Este era o suplemento. Neste suplemento, se as pessoas entendessem não continuar, quisessem unilateralmente não continuar, teriam que escrever uma carta de rescisão e não tinham direito a mais nada, como qualquer outra pessoa que está a trabalhar e se quer ir embora. Depois, todas estas pessoas se mantinham, eram candidatas aos concursos. Esses concursos, como sabem, a ultrapassar os prazos, mas esses concursos são abertos, desde que, entretanto, vem a lei alterada, tendo em conta que estas pessoas que vêm municipalmente entram neste momento, são equiparadas para fins de candidatura, são equiparadas às outras pessoas que já têm uma relação contratual com a administração pública e que querem concorrer. É alguma coisa já mais focada, porque antes não havia essa indicação da parte da candidatura, não é? Os outros tinham sempre uma preferência. Deixou de existir essa preferência. Findos candidatam-se, concorrem e não são selecionados, por dizer de uma forma mais diferente. Se não são selecionados, a Câmara Municipal vai ter um fundo para pagar a indenização. Agora, nesta altura, estamos a prever que se tiver aqui um prazo, pode ser de um ano, pode ser até um ano. Quando for esse momento, não existe a empresa municipal, não é? Ela já dissolvida. Então, estas pessoas podem que irão ter, porque a Câmara já deu este sentido, criar esse fundo, corresponder às indenizações que as pessoas eventualmente possam ter que, não é ter que receber, eu estou a corrigir porque elas não teriam que receber, mas entendemos que sim, não se entendem isso, e que venham a receber, essas pessoas não terão, isto foi tudo claro e negativo, não terão direito, parece para mim, cada um se vai tomar a sua social, ao fundo, eu posso dizer. E foi isto que foi explicado. Sim, fomos depois de dar as linhas políticas à Segurança Social, para lhes esclarecesse o entendimento deles em relação a isto, ao tal subsídio de desemprego. Porque, se puderem ter, muito bem, mas não vale a pena estarmos a dizer uma coisa que pode não ser, e para mim, se calhar, não vai ser, do ponto de vista daquilo que eu vejo nos pressupostos para receber o subsídio. Isto foi dito às pessoas, foi dito várias vezes, foi
que não são propostas, que cada um iria pensar e que cada um iria depois, no caso, por exemplo, de não querer acompanhar a implementação, iriam dizer à direção de recursos humanos, quem é que não iria. E, obviamente, percebe-se porquê, não é? Nós estamos a fazer um plano de implementação, temos de dizer quem é que internaliza, e não vamos justificar serem todas internalizadas e vamos ficar naquela situação na segunda ou na terceira, sem ter. Eu não sei se o senhor daria mais algum esclarecimento. Muito obrigada pelo participação.